tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo está o Vitor Seta, nosso repórter. Fala, Fragoso, prazer estar aqui de novo. E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal o Globo com oferecimento da Sete Games. Por aqui a gente recebe sempre um convidado do mundo da bola para falar sobre vários temas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o jornalista Fernando Calais, diretamente de Madrid. Então, Fernando, obrigado aí pela presença. Prazer é todo meu, cara. Meu amigo, para começar esse papo, cara, a gente está gravando esse episódio aqui na quinta-feira, dia 28, poucos minutos depois do sorteio da fase de Liga da Champions League. Então, eu queria te perguntar suas primeiras impressões sobre o sorteio, que time se deu mal, que time se deu bem. Ali no primeiro olhar, a gente pôde perceber que o PSG talvez não é mais grupo da morte, né? Porque os grupos são diferentes, mas que, enfim, o PSG pegou os confrontos da morte, se é que a gente pode dizer assim. O Real Madrid tem a caminhada um pouco difícil também. Mas me fala aí um pouco das suas impressões aí diretamente da Europa, até se na imprensa daí já tem alguma coisa, já tem sido falado alguma coisa sobre isso. Olha, assim, a minha primeira impressão é que o Barcelona ganhou na loteria, né? Apesar desses dois jogos contra o Paris Saint-Germain e o Chelsea, né? E também tem um jogo fora de casa com o Newcastle, mas, poxa, o resto tem, assim, mesmo jogo contra o Newcastle, vendo como o Barcelona está jogando, né, o ataque do Barcelona, eu acho que o Barcelona é favoritíssimo para terminar a fase Liga, né, em primeiro lugar. Ele joga em casa contra o Paris Saint-Germain, depois joga fora de casa contra o Chelsea, e depois tem o Eintracht Frankfurt, tem o Bruges, Olympiacos, Slavia Praga e Copenhague, né, além desse jogo fora de casa do Newcastle. Eu acho que o Barcelona, dos grandes, eu acho que foi o que melhor sorteio teve, né? Você falou sobre o Paris Saint-Germain, que é complicado. O Real Madrid também tem jogos, assim, apesar de jogar, assim, os jogos mais difíceis, né, teoricamente, o Manchester City e o Juventus jogam em casa, mas, assim, joga contra o Liverpool lá em Liverpool, né, e tem essa viagem quase na fronteira da China para Almaty, no Cazaquistão, jogar contra o Kairat Almaty, esse time estreante, né, que é mais, eu vou dizer um negócio, demora menos chegar no Rio de Janeiro, de Madrid para o Rio de Janeiro, do que chegar em Almaty. Quando o Almaty se classificou na terça-feira, eu dei uma olhada nos voos, né, falei assim, cara, só para saber, e o mais rápido de Madrid para lá é um voo fazendo escala em Istambul, que são quase 12 horas. Nossa. Então, poxa, e você imagina, não é assim uma viagem, né, de férias ou de Sim, pré-temporada. foi. É para jogar na terça-feira, na quarta-feira, né, depois de ter jogado no fim de semana e tendo que jogar no fim de semana seguinte, né, o Campeonato A Espanhol. sorte do Real Madrid aí é que, como é o último confronto dessa fase de liga, na teoria, né? Porque, enfim, a gente não sabe, pode ser que seja Mas o Real o Madrid. problema é que as datas não estão definidas ainda. Né? E essa ordem que sai no sorteio não é a ordem dos jogos, necessariamente. A ordem dos Perfeito. jogos vai sair no sábado, né? Amanhã, que é para a galera que está escutando a gente na sexta-feira, né? Então a gente não sabe muito bem qual vai ser a ordem desses jogos, se eles vão tentar colocar, de repente, um jogo desse. Mas é muito difícil, né? Porque não tem, é difícil encaixar. Como é que você vai É, encaixar, né? uma viagem dessa, né? Pô, vai ter que. A La Liga vai ter que ser um pouco flexível, de repente colocar o jogo do Real Madrid na sexta-feira, talvez, né? E depois para jogar na segunda-feira seguinte. Não sei como é que eles vão conseguir encaixar, não, mas vai ser complicado. E agora, para a gente falar do outro clube da Espanha, o Atlético de Madrid também, que já teve, não está no pote 1, né? Está no pote 2. O que você achou dos confrontos do Atlético? Olha, o Atlético, pensando assim de forma egoísta, né? Porque eu tenho sócio-torcedor do Atlético de Madrid, né? A cadeira cativa, e eu vou com os meus filhos nos jogos, né? Os jogos de casa do Atlético de Madrid, fora o jogo da Inter, né? Que parece que todo ano a Inter e o Atlético de Madrid jogam na Champions League, né? Entre eles. Tipo City Real Madrid, né? Exatamente, City Real tipo City, Madrid, Real Inter e Madrid, tipo Atlético de Liverpool, Madrid. Real Madrid. Mas poxa, vai jogar contra o Frankfurt, né? Contra o Eintracht, contra o Bodo Glimt,
e contra o União Sangoloasa. Então, assim, são 4 fora do jogo da Inter, os outros 3 jogos são jogos que não são muito divertidos, né? Eu queria ver o Liverpool no Metropolitano, ou o Arsenal no Metropolitano, ou mesmo o Galatasaray, né? São jogos complicados de jogar, né? Mesmo o Galatasaray e o PSV não estando nos tempos áureos deles, né? Poxa, ir para lá, né? Ir para a Turquia, ir para a Holanda e jogar lá é muito complicado. Poxa, e o Arsenal e o Liverpool hoje eu acho que estão aí no top 10 do mundo tranquilamente, se não estiver no top 5. Então, o calendário do Atlético de Madrid é complicado, né? O Benfica também tem jogos muito difíceis, né? Contra o Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax e Newcastle, né? Vai ser complicado para o Bruno Lage, né? O Sporting também não sai atrás, vai ter que jogar lá em Bilbao também, né? A gente está falando do Atlético Bilbao também, o Vila Real. Assim, para os portugueses e espanhóis, são os times que eu sigo, né? Como correspondente da Reuters aqui em Portugal e na Espanha. Eu vou ter que me organizar bem para fazer essas viagens. Eu acho que eu não vou encarar essa viagem para o Cazaquistão, não. Já seria minha próxima pergunta. Você estava vendo como é que era lá, a cidade e tudo mais? Cara, eu acho assim, como aventura, eu acho que deve ser muito legal, mas assim, o problema aqui não é que o voo é longo, né? O voo é caro também. E para fazer um bate e volta, cobrir um jogo, é muito difícil, né? A não ser que eu vá fazer algum tipo de matéria antes, né? Eu não sei, eu vou conversar, é aquele negócio, você sabe como é que é, né? Você conversa com a chefia, você começa a pensar em ideias diferentes, porque, no fim das contas, essa cobertura de fase de grupos, né, de Champions League, não são jogos que, hoje, ainda mais hoje em dia, o futebol mudou muito, né? A gente praticamente não tem nenhum acesso a backstage, né? Ao vestiário, aos jogadores, à diretoria, né? Você ir num jogo desse, geralmente, né? Vou dizer, um Manchester City e Real Madrid. Poxa, você entra como um torcedor, a única diferença é que a gente tem a nossa mesinha, a gente trabalha, depois vai na coletiva e como no máximo tem uma zona mista ali, né? Quando os jogadores querem parar para conversar com a gente. Então, esse tipo de viagem para cobertura de jogo é muito difícil você justificar hoje em dia, né? Dentro de orçamento. A gente muitas vezes, um trabalho de correspondente como eu, assim, eu prefiro usar o meu orçamento para fazer matérias especiais, né? E de repente essa é uma matéria legal, né? Você fazer, poxa, como é que vai ser? Imagino que vai ser nessa cidade. Tá certo que não é uma cidade pequena, Almaty, eu acho que tem quase 3 milhões de habitantes, né? Uma cidade grande, a 300 quilômetros da fronteira com a China. Mas eu acho que assim, poxa, como é que é esse estádio? Como é que vai ser essa torcida? Né? Eu acho que de repente em termos de reportagem, né? Eu acho que deve ser uma coisa legal. Talvez valha a pena. Então, só para a gente Uma coisa não deixar passar. Fala aí, Setinha, fala aí. Perdão, Franco. Isso é uma coisa interessante da nossa vida de jornalista. Eu imagino que para você também, Carla, acho que viaja até mais do que a gente que trabalha aqui do Brasil, de que as pessoas acreditam que a gente viaja muito e a gente pode conhecer os lugares que a gente vai, que a gente tem tempo. E normalmente é uma correria. A gente só muda. A gente está num hotel mais longe, num aeroporto mais longe, num estádio mais longe. E às vezes a gente tem muito pouco tempo para conhecer, para dar uma circulada pelos lugares. A rotina, imagino que a sua também deve ser muito assim, de aeroporto, estádio, hotel, uma coisa bem corrida, né? E os 5 minutos que a gente tem, de repente, sem trabalhar, é descansar, cara, dormir. Raramente eu saio para passear, assim. E aí, de repente, nesse caminho do hotel e no táxi, quando você dá uma volta, assim, é uma cidade que te chama muito a atenção, aí meio que entra numa listinha de, poxa, ser um lugar legal para passar as férias, né? Mas eu não consigo, é muito difícil, a gente tá, é tanta pauta, é tanta coisa que você tem que escrever, é tanta... Eu lembro que é engraçado fazendo assim, aqui na Espanha tem um parque de diversões muito famoso, fica em Tarragona, ao lado de Barcelona, que chama Porta Aventura. E é muito famoso, tem o Ferrari Land, né, que tem uma montanha-russa da Ferrari, que é impressionante. E a La Liga fez uma reunião, né, de todos os clubes lá há um ano, eu fui convidado, né, para ser um dos jornalistas que pudesse entrar lá. E aí meus filhos, aí eu fui, e aí tinha um horário durante a tarde para poder ir no parque de diversões e, sabe, e conhecer e se divertir, porque a galera dos clubes, mas, poxa, eu sou jornalista, e aí assim, logo antes dessa hora livre, foi a hora do almoço,
E, cara, quando você tá nas mesas conversando, e, poxa, pintou uma pauta, assim, gigantesca nesse almoço. Cara, eu fui pro meu quarto, fiquei trabalhando nas próximas 3 horas para publicar isso, perdi o parque de diversões. Meus filhos estão indignados até hoje. 3 anos depois, eles não conseguem entender como eu tava no parque de diversões e não fui, né? Então, assim, claro, são prioridades, são coisas diferentes, mas é isso, né? A gente não viaja de férias, né? A gente, assim, é um privilégio poder viajar e estar nesses jogos, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de fazer um trabalho de contemplação. Todas as vezes que eu tô, por exemplo, antes do final de Champions, antes de um jogo grande, né, de Champions League, ou de Liga Espanhola, ou de Copa do Mundo, ou de Olimpíada, eu gosto de fazer um trabalho de contemplação mesmo, falar assim, poxa, de gratidão, né? Poxa, eu tô num lugar, apesar de ser o meu trabalho, tem pessoas que gastam, poxa, sabe, muito Às dinheiro. vezes economia de uma vida inteira, né? Exatamente para ir, né? Então, assim, para entender o lugar onde estou. Mas, assim, eu não estou a passeio, né? A gente não está lá se divertindo. A gente tem deadline, a gente tem pressão, né, do horário. Mas é muito esse novo formato da Champions, né? Meio que eu acho que deu uma dinamizada um pouco, né? Nessa fase de grupos que parecia que tinha ficado meio estagnada. Botou esses times novos, né, que de repente dão uma, assim, oportunidade de escrever pelo menos histórias diferentes. Porque eu acho que tá cada vez mais supérfluo aquela história do relato, né, do relato do jogo, da coletiva pós-jogo. Eu acho que a gente, como jornalista, a gente tem que buscar alternativas para transformar, para contar histórias dentro desses relatos, né, para contar histórias das coletivas, né, para tentar buscar, né, um formato diferente, né, que se encaixa na nova realidade, né, do mundo atual, né. Daqui a pouco a coletiva de imprensa está sendo feita por inteligência artificial, né, que vai fazer a transcrição de forma automática, né, você bota as informações, os prompts, e isso, inclusive, a gente já está desenvolvendo ferramentas que funcionam cada vez melhor. Por exemplo, na Reuters a gente tem uma série de ferramentas que a gente está desenvolvendo, que isso, cara, as pessoas ficariam chocadas se vissem as coisas que a inteligência artificial já está fazendo, né, para o jornalismo. Então, isso vai acabar com o jornalista, acabar com o repórter? Não, ele vai mudar, vai dar para a gente a oportunidade de fazer outras coisas que a máquina não pode fazer, e nesse caso são histórias humanas, histórias interessantes, né? Eu acho que esse vai ser o desafio da nossa profissão nos próximos anos. Uma coisa legal, ainda nesse assunto, que, enfim, tem essa correria das viagens e tudo mais, mas uma coisa que dentro dessa correria nós jornalistas conseguimos aproveitar e até conhecer um pouco mais de cada país é a culinária, né? Assim, se tem uma coisa que essa correria nos permite tentar adentrar de uma forma mais profunda, até pelas pesquisas que são feitas antes, por exemplo, sempre tem uma viagem assim, tem algum colega para recomendar, pô, eu sei que tu não vai ter muito tempo, mas entre uma pauta e outra, entre uma entrevista e outra, entre um jogo e outro, no meio de uma ida a um estádio, na volta do hotel, tenta ir em restaurante tal, tenta ir num lugar tal que você vai comer tal comida, você vai gostar. Então, essa culinária típica de cada país, de cada local, de cada cidade, de certa forma, ajuda a aproximar um pouco mais a gente até dessas histórias que você está falando que às vezes a gente consegue buscar também. Você vai num restaurante, fala com o dono ou fala com o garçom, pô, tal jogador vem aqui sempre, enfim, isso acontece muito. Eu Eu, sempre falo para as pessoas que, assim, se um dia alguém for a Dortmund, né, ver um jogo do Borussia, em Dortmund tem um restaurante de um português que é o restaurante favorito do Jürgen Klopp, né? Fica nos arredores da cidade, você tem que pegar carro, não tem como chegar andando, não tem transporte público, fica num bairro residencial, assim, quase rural, né? Nos arredores de Dortmund, que é uma cidade muito austera, né? Ali sabe, é uma cidade muito decadente, inclusive, né? Que hoje tem um nível de desemprego altíssimo, né? A quantidade de mendigos na rua, né? Tem um problema seríssimo hoje, né? Com caramba, usuários de drogas nas ruas, né? É uma coisa assim, nível que a gente está acostumado a ouvir falar, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, na Alemanha, principalmente nessa região de Dortmund, tem uma coisa complicada. Mas nessa cidade, lá em Dortmund, tem esse restaurante, que é o restaurante favorito, que é um português, uma churrascaria portuguesa, que fica num balcão, num galpão, e dentro desse galpão, esse português, ele fez um navio
fez um navio pirata, ele fez um veleiro, né, antigo, uma caravela daquelas antigas portuguesas dentro de um galpão. Não é brincadeira, não estou exagerando. Isso é um barco, uma caravela de tamanho real, fica dentro de um galpão, né, em Dortmund, que faz um frango, né, um churrasco de frango, que é o favorito do Jürgen Klopp, né? É uma história muito legal. Inclusive, eu descobri esses lugares porque um amigo meu foi fazer uma matéria para o jornal ABC aqui de Madrid, o Rubem Cañizares, e fez uma matéria fantástica com esse cara. E aí esse cara virou, assim, melhor amigo do Rubem, e todas as vezes que a gente vai cobrir um jogo do Dortmund, a gente tem que ir nesse lugar, porque senão ele fica revoltado com a gente. Mas é isso, é um pouco, assim, a cultura de estádio na Europa ela é completamente diferente da cultura de estádio no Brasil, né? Até porque a gente tem um fator, eu acho que de segurança, né? Assim, aquele que a gente chama daqui do estádio bem-estar, né? Que você, poxa, tem transporte público, você pode sair de noite, né? Você pode sair caminhando, né? Então, assim, tem aquele negócio de você chegar aos bares ao redor, a comida típica dos lugares, né? Então, isso é uma coisa legal de conhecer na Europa, né? Principalmente na Europa, assim, em todas as partes da Europa, né? Na Inglaterra é completamente diferente da Espanha, que é completamente diferente da Turquia, né? A Alemanha também. Então, assim, são coisas, assim, eu sempre falo isso, assim, é um privilégio poder estar seguindo esses caras, principalmente quando a gente, sabe, sendo brasileiro, né? Estando aqui sendo brasileiro, a gente acaba tendo de uma certa forma, mais acesso aos jogadores brasileiros também que jogam aqui, né, e criando uma relação com o staff desses jogadores, né, com as famílias, né, e com os próprios jogadores, né, e que também acaba criando, assim, meio que um círculo, né, de pessoas, no meu caso brasileiras, né, que vivem o futebol europeu, né, e aí também cada nacionalidade, você tem correspondentes de outros países também que acabam também entrando nesse círculo, né, é uma coisa bastante interessante. Agora você deu a deixa perfeita, assim, praticamente, já que você falou de jogadores brasileiros que você tem o convívio aí, e falando de Madrid, de onde é que você está, Uhum. eu queria falar sobre os jogadores brasileiros do Real Madrid. Cada um com a sua situação específica, né? O Endrick ali tentando ainda o seu lugar ao sol, o Vini Júnior, uma estrela, mas que a minha impressão, uma estrela não tão respeitada, claro que ele é respeitado principalmente pelo torcedor do Real Madrid, mas uma estrela na Espanha e talvez na Europa não tão respeitada quanto ela merece ser respeitada. O Rodrigo, que a gente chama de Rodrigo aqui, né, pelo Y, brincando, que enfim, não sabe qual vai ser a situação dele no Real Madrid agora com o Xabi Alonso, vai, não fica. Qual é a sua impressão da situação de cada um desses brasileiros aí no Real Madrid? O contato deles com a imprensa e com o torcedor espanhol, com o povo espanhol de maneira geral, porque a gente sabe que o esporte não é só o torcedor, né? Às vezes a maneira como o povo de uma cidade, de um país enxerga esse personagem afeta muito a estadia dele, né? Cara, é impressionante como no futebol as coisas mudam de um dia para o outro, né? Há 2 anos, poxa, o Vinícius ele era o herói do Real Madrid, marcando, o único brasileiro a marcar em 2 finais de Champions, né? O Real Madrid ganhando, poxa, o 10º título na Champions em, sei lá, em 15 anos, é isso? É uma coisa impressionante, né? São 6 títulos em 10 anos, né? 6 títulos em uma década. E, poxa, 1 ano e meio depois, praticamente, um ano, um ano e meio, 2 anos depois, né? Existe, cara, o Rodrigo virou reserva do time, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com ele. A gente faltam que é 2, 3 dias, né, para o fim, para fechar a janela de transferências. A gente não sabe se vai pintar alguma oferta ou não. E se não pintar uma oferta, você imagina um ano de Copa do Mundo, o Rodrigo, que era um jogador, sabe, titular Camisa 10, né? indiscutível. Isso, camisa 10 da seleção brasileira, titular discutível da seleção brasileira, titular discutível do Real Madrid, né, um jogador decisivo demais nessas conquistas recentes é, de Champions do Real Madrid. Poxa, vai para o banco, né, o Vinícius, faltando menos de 2 anos para acabar o contrato dele, né, ele entra na penúltima temporada do contrato com, assim, com a comunicação completamente
quebrada, né, entre ele e o clube para renovação, não tem nenhuma perspectiva de renovação, né, e era uma renovação que em fevereiro era questão, assim, a sensação que a gente tinha, que eu até publiquei isso, que o staff dele tinha, que o clube tinha, é que era questão de dias, né, que era só aparar umas arestas ali e já ia ser anunciada. E, de repente, azedou o leite. E você falou, né, sobre o torcedor do Real Madrid. Olha, eu sinto que cada vez mais a rejeição contra o Vinícius Júnior aumenta entre a torcida mesmo do Real Madrid. Né? Por quê? Olha, o Vinícius, eu acho que ele é legítimo demais, né? E ele é, cara, ele é a casca que ele teve, a casca grossa que ele teve de encarar, né, os casos de racismo e brigar contra eles, denunciá-los, eu acho que é uma coisa assim que mudou, né, a forma com que o país lida com o racismo. Né, mudaram as leis, mudaram a perspectiva, né, a percepção, e pela primeira vez a Espanha tem visto, né, casos de criminalizar realmente o racismo, né, o racismo que não existia. Torcedores sendo punidos por isso. Exatamente por isso, não existia, né, o racismo como delito, né, era delito de ódio, né, não sei o que, e agora isso mudou completamente, né, tem essa parte. Agora, por outro lado, o Vinícius ele também tem, né, essa característica dele de não levar desaforo para casa. Né? E ele, junto com essa... Eu até quando ele entrou, ele foi banco de reservas, né, no último jogo do Real Madrid, né, pela primeira vez em muito tempo. Uhum. Entrou no segundo tempo, cara, em meia hora foi o pacote completo do que é a experiência Vinícius Júnior. Né? Ele se jogou na área, recebeu o cartão amarelo, né? Ele roubou uma bola na pressão alta, fez uma jogada incrível, deu uma assistência espetacular para o Mbappé e marcou o terceiro gol, né? Ele, assim, assistência, gol, e na comemoração ele quase ganhou o segundo amarelo do juiz, porque ficou discutindo com o juiz, né? Poxa, e tem umas imagens dele no banco de reservas, sabe, retrucando o torcedor na arquibancada que estava provocando ele. Né? Você vê ele na comemoração do gol, ele retrucando também a provocação de torcedor na arquibancada, falando, segunda divisão vai cair, segunda divisão vai cair. E essas são coisas que, para mim, cara, o jogador Tem até a imagem futebol, do Mbappé tentando fazer com que ele parasse de responder nessas provocações. O jogador de futebol, ele tem que estar por cima dessas picuinhas, né? Tá certo que, cara, é difícil ter sangue de barata. O cara entra em qualquer estádio da Espanha hoje e ele já começa a ser xingado, ser vaiado desde a hora como é que chama? Do aquecimento. Né? Talvez até antes, né? Na chegada do ônibus ali. Pô, cara, você não tem noção. As coisas que eu vi na época, no auge, né? Foram 16 casos, 16 denúncias, né, de casos de racismo contra o Vinícius na temporada de 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, não foi isso? Sim. Então, assim, poxa, as coisas que eu vi nos arredores do estádio de Valência, cara, e dentro do estádio de Valência, são coisas, cara, inacreditáveis que eu nunca vi na minha vida, e eu cresci no Maracanã nos anos 80 e 90. Né? Então, assim, a gente no Brasil, o que a gente via dentro do estádio era uma coisa absurda, né? Grotesca, e mesmo assim, cara, eu nunca vi um assédio tão, assim, forte e tão específico contra um jogador como eu vi com o Vinícius Júnior naquele jogo, no jogo que ele voltou à Valência depois do caso. Mas o Vinícius ele tem sido alvo, né, em praticamente todos os estádios da Espanha, né? E ele deu uma entrevista para a CNN tem uns 2 anos, né, naquela época, e aí ele fala na entrevista na CNN que ele achava que a Espanha deveria, se não melhorasse como trata o racismo, deveria não, deveria tirarem da Espanha o direito de ser sede da Copa do Mundo em 2030. Né? E aquela entrevista, com aquela entrevista,
ele perdeu muitos aliados que ele tinha dentro do Real Madrid, dentro da torcida do Real Madrid, dentro da imprensa realmente que cobre o Real Madrid. Porque exatamente naquela época da entrevista, era a época que estava rolando aqueles rumores de Arábia Saudita, né? Que ele estava negociando com a Arábia Saudita, ele estava interessado pela Arábia Saudita, né? E, poxa, assim, o que o torcedor do Real Madrid naquele momento falou assim, poxa, cara, você tá dizendo para a Espanha não ter, né, uma democracia, né, europeia, né, que, com todos os problemas que tem, né, sabe, inclusive a gente vê hoje, 2 anos depois, né, como a evolução, aí mesmo que sendo lenta, né, está evoluindo, deveria perder a Copa do Mundo e, poxa, você está prestes a aceitar, sabe, Sim. bilhões de dólares para ir, poxa, para uma ditadura sanguinária que faz apartheid contra a mulher, que proíbe sabe, a prática de qualquer outra religião, né, que tem pena de morte contra a comunidade LGBT, né? Então, assim, foi uma coisa, por isso que eu falo que, assim, o Vinícius, e aí quando ele acabou o jogo, ele botou na rede social e falou assim, olha, eu sou isso aqui, né, esse jogo de domingo, né, eu sou isso aí. E eu acho que é um pouco isso, né? O espanhol, ele vai ter que aceitar em algum momento, né, que o Vinícius é isso aí, porque assim, ele basicamente falou isso, né, nas redes sociais, né? Agora, eu não sei, eu acho que também pode que tenha muito rancor também, né, de tudo isso que aconteceu com ele aqui na Espanha. Eu torço, né, eu espero que essa relação dele com o torcedor espanhol, com o Real Madrid, né, não, assim, possa ser consertada. Mas eu acho que cada dia que passa, né, o Mbappé crescendo, né, esse time que a gente achou que poderia ser o time do Vinícius em algum momento, hoje é indiscutivelmente o time do Mbappé, é o único intocável desse time, né? Então, eu não sei, eu tenho medo, né? No futebol as coisas mudam de um dia para o outro, mas eu tenho medo, tenho receio de que essa relação, ainda mais se for, né, se for virando uma bola de neve, essa novela da renovação, né, se for ficando, ele entrar na última temporada sem ter renovado, né, eu já comecei a ver, por exemplo, nessa semana, algumas notícias em veículos, em jornais da Catalunha, já falando, olha, o Vinícius está fazendo isso que ele quer sair livre do Real Madrid, né, como o Mbappé fez com o Paris Saint-Germain. Vai aumentar isso, e a gente sabe como é que é, né, isso acaba virando uma bola de neve, né? E eu, naquela época, né, do racismo, e assim, dessa comoção internacional que foi criada, né? E depois daquela entrevista com a CNN também, eu falei assim, olha, eu acho que o Vinícius, ele comprou uma briga onde é uma briga fantástica, espetacular. Você tem que ter muita coragem para comprar essa briga. Muita coragem. Mas ele precisa... E muita força mental também, né? Coragem e muita força mental, assim. Ele fala isso, que ele tem a obrigação de comprar essa briga, de brigar, porque amanhã o próximo garoto negro que chegue, não do Brasil, mas de qualquer lugar do mundo, na Espanha, e seja vítima disso, talvez não tenha a mesma fortaleza mental que ele tem. O problema é que ninguém é de ferro, cara. E até ele, né? Até ele, o problema é que assim, é muito difícil, você não sabe quando a depressão pode bater, ou quando você vai entrar numa má fase, né? Se o treinador tá contigo ou não tá. Ele tinha o Ancelotti, que era... Pois é. Então, a primeira coisa que o Ancelotti fez quando chegou no Real Madrid foi ligar para o Vinícius Júnior e montar o time em torno do Vinícius Júnior. Aquele time não era o time era o time do Benzema, mas o time jogava em função do Vinícius, porque o Ancelotti percebeu que o Vinícius precisava jogar, né, com um time feito para ele, para poder dar para o time de volta esse potencial espetacular que ele tem. O treinador novo, o Xabi Alonso, claramente não pensa assim. Claramente não pensa assim. Então, assim, o que eu acho é isso, cara, que ele comprou uma briga onde, na primeira oportunidade
ele vai ficar, ele vai, desde então, ele está sendo rodeado, ele está no barquinho dele sendo rodeado por tubarões, né? E os tubarões estão lá, cara, rodeando o barco. Estão só esperando. E o campo falando a favor dele, né? O campo... Mas aí que eu vou chegar. O problema é que essa última temporada, Pois o é, campo não exatamente. falou. Exatamente. O campo não falou. Eu acho que dá para contar nas mãos os bons jogos que ele teve na temporada passada. Antes desse jogo, desse fim de semana, em Oviedo, eu estava conversando com um amigo meu, tentando lembrar qual tinha sido a última grande atuação do Vinícius. E foi difícil de lembrar. Esse é o problema. E o Xabi Alonso, ele chega numa ideia de tirar todo mundo ali da zona de conforto. O Rodrigo passou quase o Mundial inteiro no banco. O Vinícius começou no banco agora contra o Oviedo. Então, eu não sei qual a sua impressão daí, me parece que o Xabi Alonso está tentando não ser aqueles treinadores de transição que acabam falhando no Real Madrid, em meio à pressão, em meio a vestiário. Não sei o que você observa daí, cara. Cara, um tema comum nas coletivas do Ancelotti na temporada passada era exatamente isso que você está falando, né? O tempo inteiro perguntavam para ele se ele não precisava, de repente, dar uma chacoalhada no vestiário, se o time tinha se acomodado, né? E aí questionando ele por ser paizão demais, né? E o Ancelotti, assim, falou várias vezes, cara, meu estilo é esse. Eu nunca ninguém lidou comigo com grito, com grosseria, de forma bruta, e eu só sei lidar assim, só sei lidar de forma, sabe, tranquila, com diálogo, tal. Então, talvez a ordem, né, da diretoria, ou talvez a impressão do Xabi Alonso ao chegar no clube foi um pouco essa. Falou assim, olha, poxa, o que eu preciso fazer é dar uma chacoalhada nesse vestiário. Acabar com a hierarquia, né, e fazer com que cada um ganhe hierarquia de novo. E essa é a sensação que eu tenho, né, um pouco de que o Xabi Alonso está tentando, assim, não colocar a ordem na casa, colocar a ordem dele na casa, no vestiário. E ele chega com uma base boa para isso, por ser multicampeão no clube, por ser espanhol, por ser um treinador que está em ascensão, um treinador da moda do momento, tudo isso possibilita que ele faça isso sem receber tantos questionamentos iniciais, né? Pelo menos agora, nesse início de temporada. E principalmente da imprensa e da torcida, né? Ele é uma figura quase imaculada no futebol. Por onde ele passou, né, toda a imagem dele como jogador e como treinador e tal, sempre foi de um cara equilibrado, de um cara ético, de um cara responsável, né? Então, ele vai ter ele tem carta branca hoje para fazer o que ele quiser nesse vestiário, né, e com esse time. E é difícil, cara, porque eu acho que dentro desse turbilhão estão 3 brasileiros que a gente pensava que seriam, sabe, chaves fundamentais. Pensava não, eu acho que continuo pensando, eu acho que são fundamentais para a seleção na Copa do Mundo. A gente está falando do Vinícius Júnior, que, poxa, o melhor jogador da FIFA no ano passado, que perdeu injustamente a bola de ouro da France Football, né, pro Rodrigo, que ganhou ano passado para, sabe, tentar revalidar aquele que tinha perdido de forma injusta no ano anterior, né, virar uma bola de neve esse negócio. E, cara, que de repente foi pro banco, que é o que aconteceu, o jogo foi pro banco, né, depois de uma série de atuações muito abaixo do que a gente espera dele, né, com o time e com a seleção, né, que nesses 2 anos sem o Neymar, eu imaginava que, poxa, agora é a hora do Vinícius, agora ele vai dar um passo à frente. E nesses 2 anos do Neymar, cara, o Vinícius não fez nada na seleção brasileira que a gente esperava que ele fizesse, né, e não só o Vinícius, ninguém deu passo à frente, por isso que eu acho que cara, por isso que o Ancelotti tem que estar rezando pro Neymar ter uma sequência, né? Porque ele não precisa do Neymar de 5 anos atrás, ele precisa do Neymar de hoje, mas pelo menos assim, sem contusão, para poder jogar, rodeado de grandes jogadores, jovens jogadores, ele fazendo aqui aquela genialidade uma ou outra, e um pouco abrindo espaço, porque o Vinícius, quando pressão, ele talvez absorver essa pressão toda
para possibilitar. O Vinícius Júnior, a gente estava falando aqui agora, um cara que já teve que utilizar tanto e já entregou tanto da força mental dele, do psicológico, às vezes o cara pode chegar um pouco na seleção drenado também, né? Meio cansado, assim. Então, ter um Neymar ali para absorver isso tudo pode ajudar ele nesse sentido E também. quando o Vinícius jogou melhor, né, Já. no Real Madrid? Quando ele tem espaço, né? O Vinícius, ele não é um jogador, ele não é o Messi, né? Um jogador de drible curto, que você diz. Isso. Ele não é o Neymar, ele não é aquele cara que, assim, num jogo amarrado, num jogo aí e tal, ele ganha o jogo sozinho. O Vinícius, quais são os grandes jogos do Vinícius? Os grandes jogos do Vinícius são contra grandes clubes da Europa na Champions League. Por quê? Porque são jogos onde ele pode usar esse corredor, né, na verticalidade dele, o contra-ataque, onde ele vai ter mais espaço. Jogando contra, que é no caso dele, por exemplo, da seleção brasileira, ele vai jogar contra a defesa de 5, né? E sem a velocidade, nesse 1 contra 1, ele não tem o que você falou, né? Essa habilidade do drible curto, por exemplo, que o Rodrigo tem, ou que o Neymar tem, né? Que o Endrick, não, o Estevão, de repente, tem, né? Então, eu acho que o Vinícius, ele precisa de um cara como o Neymar do lado dele, né? A temporada que ele ganhou a Champions, na primeira temporada foi o que ele deu, por exemplo, o Bellingham deu para ele, né? Essa tabela dele com o Verdade. Bellingham, o Rodrigo abrindo espaço, né? Eu acho que viria muito bem para ele. E a situação do Real Madrid hoje, tomara que melhore, a gente não sabe, né? Foi meia hora, ele jogou muito bem, né? Encaixou com o Mbappé, né? E eu acho que talvez isso tenha sido uma forma de mostrar para o Xabi Alonso onde encaixar o Vinícius com o Mbappé, porque essa é outra questão, né? O Mbappé e o Vinícius ainda não encaixaram juntos, né? São Eles aparentam estar se dando bem, né? Ali internamente. pessoalmente, exatamente, Exatamente a relação deles, que era uma preocupação até pelo Mbappé, né? O Mbappé parece estar se entrosando bem com os companheiros, mas dentro de campo é isso que você está falando mesmo. A impressão que a gente fica, pelo menos. É difícil, cara, é complicado. Eu lembro, assim, do jogo contra o Manchester City, mas, cara, o Manchester City a temporada passada não era nem um terço do que é o Manchester City que a gente está acostumado, né? Eu lembro que teve um jogo contra o Girona também, que eles jogaram muito bem juntos, mas assim, foi uma temporada muito conturbada, não, foi uma temporada muito ruim do Barcelona no ano passado, do Real Madrid no ano passado. O Real Madrid, cara, foram 4 jogos? 4 ou 5 jogos, acho que foram 4 jogos do Real Madrid contra o Barcelona ano passado, e foram 14 gols ou 16 gols. Sim. Cara, isso é inaudito. Então, assim, por isso que eu tô falando, o Xabi Alonso, ele vai ter uma margem até começarem também a chegar para ele e falar assim, cara, o negócio é o seguinte, o time tem que começar a jogar bem, o time tem que começar, e não vai, e a gente, com o calendário da Champions, a gente tá vendo aí que não ajudou, né? Não vai ter muito tempo de arrumar a casa, não. Né, pelo menos esse ano ele está com uma defesa melhor, aparentemente, né, com mais jogadores, né, as lesões que o Ancelotti teve no ano passado, parece que todos os jogadores estão bem recuperados, né, o Militão foi uma preocupação especial do Real Madrid esse ano para ele, cara, ele poderia, eu lembro que em fevereiro eu estava conversando com uma pessoa que trabalha com o Militão, e ele tá falando, poxa, cara, que a recuperação do Milho estava melhor do que do ano anterior, quando ele tinha também, né, a ruptura de ligamento, né? E aí, de repente, 2, 3 semanas depois, eu falei com ele, falei, cara, não, o clube mandou segurar, eles querem fazer tudo com calma, porque eles estavam com medo dele voltar muito rápido e, poxa, e se lesionar de novo. Então, o trabalho que eles fizeram de recuperação muscular, principalmente de fortalecimento, né, com o Militão, para ele voltar realmente 100%, né, e recuperado, fez com que, assim, o Militão hoje está, cara, voando. O Carvajal também voltou, né, o Bellingham deve voltar daqui umas 2, 3 semanas, ele fez uma cirurgia, ele estava com um ombro há mais de um ano. Crônico, já tinha virado crônico. Isso, há mais de um ano, ele ficava adiando essa cirurgia, ele pensava ele disse que ia fazer depois da Eurocopa, resolveu não fazer depois da Eurocopa,
e aí agora descendo ficou, cara, não tinha como não fazer, né? Então, Agora, assim, fala, desculpa. não, falei. E Não, aí tem pode o falar. Endrick nessa história toda, né? O Endrick que, poxa, ele acabou, sabe, a gente não sabe onde que em que lugar da fila ele vai voltar quando ele voltar agora depois da data FIFA, né? Muito tempo sem jogar, tem esse garoto, né, que saiu da base do nada, né? Ninguém Gonzalo. sabia, sabe, quem era esse cara. Ele nunca jogou na base da seleção espanhola, o Gonzalo. E de repente, poxa, se lesiona o Mbappé, se lesiona o Endrick, tem que botar ele improvisado no ataque do Real Madrid, ele vai e marca em praticamente todos os jogos do Mundial de Clubes, né? Então, poxa, onde é que ele vai Impressionante. entrar nessa rotação, né? São 3 jogadores, cara, brasileiros, que a gente tinha uma esperança muito grande de que poderiam fazer alguma coisa, né? Poxa, o outro, o Antony, fez uma temporada extraordinária, os 6 últimos meses da temporada dele com o Bet, chegando, né, na final da Conference League, né? E, poxa, cara, tá parado, ele se mudou para um hotel agora do lado do aeroporto para tentar pressionar o Manchester United para ver se libera ele de uma vez, né? Ele não conseguiu fazer a pré-temporada com ninguém. Onde é que ele vai? Para qual time que ele vai? Como é que ele vai voltar, né? E é um jogador, cara, que diferencial, né? Pois é. O Antony, para mim, poxa, ele tem potencial para ser titular da seleção brasileira, né? E principalmente na ponta direita, onde a gente não tem aí um ponta direita, é ele, o Luiz Henrique e o Estevão, né? São os 3 caras que a gente tem na ponta direita, né? Hoje, assim, diferenciais, né? Agora tirando um pouco de Madrid, mas ainda com Madrid, caras que estavam em Madrid na última temporada, que agora estão aqui no Brasil fazendo um baita sucesso, que é o Saúl e o Samuel Lino, cara. Eu não sei se você chegou a falar isso em público ou se foi uma conversa entre você e o Thales, nosso editor, e aí ele falou com a gente que você estava com muita expectativa já no Samuel Lino que ele fosse brilhar. Antes dele estrear até, você falou, cara, acho que o Samuel Lino vai chegar e vai jogar muito, assim. E aí o torcedor brasileiro conhecia pouco dele, né? A gente já sabia das qualidades dele como ala até, nas obrigações até um pouco defensivas também que ele tinha no Atlético de Madrid. E ele chega no Flamengo e faz o que ele está fazendo. Agora, no último jogo, na goleada com Vitória, foram 2 gols e 3 assistências, cara, fundamental. Então, eu queria te perguntar como é que você está recebendo aí toda essa influência que o Samuel Lino e o Saúl, tem uns amigos brincando, os caras estão impressionados que o Saúl parece que ele está jogando bobinho em todos os jogos, porque ele só gosta de dar passe de primeira, assim, para fazer o jogo fluir. Então, ele rouba a bola, já dando um passe para os outros companheiros. Enfim, queria te perguntar como é que você está recebendo isso. E até o Setinha também, o que ele está achando desses dois aqui no Brasil, enfim. Olha, o Samuel Lino, não sei se foi numa entrevista para o Globo ou se foi para o GE, um dos dois, assim, me perguntaram, né, sobre ele. Uhum. A comparação que eu fiz quando o Flamengo anunciou a chegada do Samuel Lino, a comparação que eu fiz foi com a chegada do Luiz Henrique do Botafogo. Exatamente, essa. Eu achava que o Samuel Lino podia ter no Flamengo o impacto que o Luiz Henrique teve no Botafogo quando ele chegou no ano passado. Porque o que o Botafogo tinha de especial no ano passado era que o Botafogo tinha 2 jogadores de Europa, né, 2 jogadores de alto nível europeu jogando na América do Sul, que era o Thiago Almada e o Luiz Henrique. Eram 2 jogadores, tanto que o Thiago Almada chegou aqui na Espanha, já é titular absoluto do Atlético de Madrid, né? E o Luiz Henrique, poxa, ele era jogador ele estava no Betis, né, na rotação lá no Betis, mas ele queria alguma coisa a mais, né? E aí ele foi seduzido por aquele bolo com café, né, do John Textor, né? Aquela história dele é muito boa, que ele contou no chá. Bolo de laranja com café. Aquela história é muito boa. Mas, assim, era a impressão que eu tinha, porque, assim, o Samuel Lino, ele é, assim, quando o Atlético de Madrid anunciou a venda, assim, teve sabe, um quebra-quebra aqui na minha casa, assim, porque meus filhos, minha mulher, eles eram os jogadores favoritos deles, e assim, ele
ele era um dos motivos assim, de maior polarização dentro da torcida do Atlético de Madrid entre os pró e os contra Simeone, né? E eu tive uma discussão anteontem na rádio, aqui na Rádio Marca, que eu participo de um programa de debates nas manhãs da Rádio Marca, que foi exatamente isso, né? Eu discuti porque os defensores do Simeone falaram assim, poxa, ele não era tudo aquilo, né? E, poxa, ele tá brilhando porque ele tá no Brasil, né? Mas aqui ele não fazia isso. Mas aí, poxa, e quem não... Quem tem, assim, uma visão que não idealiza, né, o Simeone da forma com que essa grande parte da torcida do Atlético de Madrid idealiza, né, que tem essa ideia de que, poxa, se o Simeone for embora, o Atlético vai ser rebaixado, né, e não percebe que o Atlético hoje é um dos times mais ricos da Europa. Uma potência. Poxa, tem um dos estádios mais espetaculares do mundo, né, vai receber a final da Champions League pela segunda vez em menos de 10 anos, é um estádio extraordinário, né, poxa, um elenco milionário, né, quase 20 jogadores são de seleção, né, e fica aquele mesmo discurso, fala assim, poxa, não pode competir com o Real Madrid, não pode competir com o Barcelona. Poxa, cara, o Samuel Lino, você vê ele, eu falei no programa, falei assim, cara, o Samuel Lino, olha o que ele tá fazendo no Brasil. Por que ele não fazia isso aqui? Cara, porque ele jogava de lateral, sabe? Pô, o Simeone botava ele de lateral, e aí chegava, porra, no intervalo, e tirava ele, botava outro cara. Ele falou assim, pô, quem que tem? O cara não tá jogando fora da posição. E num sistema que, poxa, às vezes é um sistema de 3 zagueiros, às vezes é um sistema de 4 atrás, né? Às vezes ele joga de lateral, às vezes ele joga de ala, né? E aí, de repente, quando ele tem... Pô, é igual o Rodrigo, né? Com essa... sem contar a questão da confiança também, né? Poxa, é igual o Rodrigo fala, um dos motivos do Rodrigo ter tido essa crise de ansiedade, né, e de burnout que ele teve no fim da temporada passada, pô, ele emagreceu 4, 5 quilos, né, e eu publiquei isso na minha coluna durante o Mundial de Clubes, né, contando essa história pela primeira vez. Ninguém sabia, foi porque, cara, o Rodrigo, a maior fortaleza dele, que é essa flexibilidade, né, poder jogar de meia, poder jogar de atacante, poder jogar de ponta direita, virou um maior inimigo dele, porque, poxa, ele ficava tapando buraco, aí um dia ele jogava na ponta direita, um dia ele jogava de falso 9, um dia ele jogava de meia, um dia ele jogava... E aí, cara, você não consegue, primeiro que você não consegue pegar afinidade com nenhum jogador da tua volta, você não pega ritmo de jogo, você não pega entrosamento, porque você não tem sequência em nenhuma posição, né? Então é um pouco a situação que eu pensava que eu achava que era o Lino. E aí, assim, o Lino antes do Flamengo, ele estava sendo cogitado, acho que era no Everton e outros 2 times da Premier League, né? E aí, cara, quando anunciou, eu falei assim, gente, é perfeito, porque ele tá jogando em alto nível na Europa. Ele era um jogador, cara, que... Pô, ele foi eleito o melhor jogador tá certo, foi na temporada muito ruim, a temporada não anterior, de 2 anos atrás, do Atlético de Madrid, mas dentro de uma temporada muito ruim do Atlético de Madrid, foi eleito o melhor jogador, né? Então, assim, e aí a discussão anteontem nessa rádio, falou assim, cara, o Atlético de Madrid tá buscando um ponta esquerda driblador. Eu falei assim, cara, como é que o Atlético de Madrid tá jogando, como é que tá buscando e vai buscar o Yannick Carrasco na Arábia Saudita? Eu falei assim, cara, vamos parar, peraí. Dele, né? Pô, peraí, gente, pelo amor de Deus, como é que você não pode vender o Samuel Lino por 2 amendoins e uma mariola, né, que são, hoje no futebol europeu, 25 milhões é nada. Os padrões aí, sim. Os padrões europeus. E dizer agora, cara, que tá precisando de um ponta driblador, né? Então, poxa, quando o Samuel Lino chega no Flamengo e, pô, tá voando lá na Europa, lá na América do Sul, né? Eles sempre vão ter uma discussão, mas futebol sul-americano, claro, né? O Saul, ele tava, poxa, aqui há 5, 6 anos que o Saul não era nem uma sombra daquele jogador extraordinário que explodiu há 10 anos, né? Com a Sub-20 da Espanha. Né? Então, assim, chega no Brasil, você tá falando, poxa, parece que tá jogando com o Bobinho. Então, claramente, a diferença é enorme, é gigantesca. Mas, cara, eu acho assim, que dentro do que eu não acho que o Samuel Lino tenha o talento do Luiz Henrique. Eu acho que o Luiz Henrique é um talento... Poxa, eu acho uma pena ele ter ido para a Rússia, porque eu acho que se ele vem para a Europa, ele tem talento para se titular a seleção brasileira.
Mas eu acho que o Samuel Lino é um jogador muito talentoso que chegou num time que hoje é muito melhor do que o do Botafogo do ano passado. Por isso que eu achava que esse empate ia ser muito bom. E, poxa, o Saul, ele tá mostrando, eu tinha muitas dúvidas contra o Saul exatamente por causa disso, porque, poxa, ele não estava jogando, ele estava 4, 5 anos nos últimos 3, 4 anos que ele, poxa, a gente nem sabia onde o Saul estava jogando, porque ele nem estava jogando, né? A gente tá vendo esse talento de um cara que, poxa, quando ele surgiu no Atlético de Madrid, com 19, 20 anos, poxa, cara, o Atlético de Madrid fez o contrato dele por 9 anos. E aí muita gente diz que o que aconteceu ali foi isso, né? Que, poxa, quando você assina um contrato milionário com um jogador muito jovem, com um contrato de 9 anos, o que acontece? O cara meio que relaxa, né? Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas, poxa, cara, alguma coisa aconteceu, porque você não pode passar de ser, cara, uma das maiores promessas do futebol europeu, tem uma renovação de contrato nos maiores clubes da Europa de 9 anos e, poxa, desaparecer 3, 4 anos depois, né? Então, assim... Eu fico muito com a impressão... Desculpa, Galaz. Não, fala. Eu fico muito com a impressão que as ideias de futebol do Simeone acabam condicionando muito os jogadores. Então, quando ele pega um jogador muito jovem, como foi o caso do Saul, e transforma o Saul numa máquina, o Saul era muito exigido fisicamente no Atlético de Madrid, isso tem um prazo de validade, né? Então, como você estava falando aí, você botar o Samuel Lino de lateral esquerdo, você forçar uma parte física de um jogador que a principal valência dele é a técnica, é o drible curto ali, é o último passe, acaba condicionando e vai até queimando mentalmente o jogador, imagino. E pode ser, eu acho que pode ser isso, mas assim, de repente ele viu com o Felipe Luiz, que é um amigo pessoal dele, da época do clube, né, oportunidade de, poxa, ele chegou com uma pegada de se reinventar, de se reivindicar, depois de 4 anos no ostracismo, né, foi porque é o que aconteceu, ele, poxa... E o Felipe Luiz tem experiência, não que ele tenha entrado no ostracismo, mas ele tem experiência própria na questão de, tipo assim, cara, vem viver uma coisa diferente, porque aqui no Brasil, eu mesmo passei por isso desde 2019, aqui no Brasil você vai jogar bem, vai conseguir desempenhar, vai ser abraçado por uma torcida que é fervorosa, você vai viver, conseguir ser talvez alegre com o futebol de novo, encontrar um desafio e viver a felicidade do futebol de novo. Felipe Luiz pode dar um relato até pessoal para o Saul, que pode ter influenciado muito nisso também, né? Cara, o Saul ele foi eleito o melhor jogador do Europeu Sub-21, né? Ele, poxa, quando ele fez essa renovação de contrato de 9 anos, né? Uma cláusula de quase 200 milhões, poxa, é uma coisa assim que ele era uma estrela da seleção espanhola, né? Mas, poxa, cara, por isso que eu acho assim, ninguém desaprende jogar bola do nível dele. Então, ou era uma coisa mental, como vocês estão falando, de repente foi um esgotamento mesmo, e, cara, é uma coisa que vários jogadores acabam com o esgotamento do Simeone, né? Poxa, o Renan Lodge, ele só reencontrou, sabe, a alegria de jogar bola 3 anos depois de ir embora do Atlético de Madrid, né? Morando na Arábia Saudita, né? E a gente viu, poxa, o Mundial de Clube espetacular que ele fez, né, na Arábia Saudita. Então, poxa, quantos jogadores não serviam para o Simeone explodiram fora do Atlético de Madrid? O Rodri, cara. Pouca gente lembra. O Rodri saiu do Atlético de Madrid para o Manchester City, sabe, virou o melhor jogador do mundo no Manchester City. Né? O Diogo Jota, que Deus o tenha, né? Ele não jogou 1 minuto sequer com o time principal do Atlético de Madrid antes de ir para o Liverpool. Sabe? Pô, o Matheus Cunha acabou de ser vendido para o Manchester United por 85 milhões de euros, né? Depois de, virar motivo de piada aqui no Atlético de Madrid, né? Quem mais? Cara, tem muita gente. Underweider, né? Que saiu daqui, também não serviu para o Atlético de Madrid, virou titular do Tottenham. Cara, não é possível que esses jogadores, sabe, não serviam, eram pro Simeone e, cara, explodiram em outro lugar. Não é o caso do Saul, claro. O Saul ele pediu de uma certa forma para sair, né? Ele estava eu acho que existia aí um certo atrito.
e ele pediu para ir para o Chelsea, e aí ele vai para o Chelsea, e aí não dá liga, e desde então foi quando a carreira dele meio que desandou, né? Foi depois da saída dele para o Chelsea. Agora, Calais, a gente tem falado muito do Simeone e um medo que a torcida do Flamengo nitidamente tem, a gente percebe muito isso aqui, é que o Atlético de Madrid leve o Felipe Luiz para substituí-lo no futuro próximo. A gente não consegue ter noção, Pode ser até muito porque... próximo. Porque, cara, o Atlético de Madrid, tendo gastado o que gastou no ano passado com contratações, tendo o elenco que tem, né, tendo o técnico mais bem pago do mundo, o salário do Simeone é 16 milhões de euros, assim, depois de descontados os impostos, né, ele recebe cash na conta dele 16 milhões por temporada. Cara, e você não pode, nas duas primeiras rodadas, contra o Espanhol e contra, quem foi a segunda rodada? Foi o Oviedo? Não foi Oviedo, foi Espanhol e, não sei, enfim, Espanhol e Elche. Elche, pô, cara, você não pode ter um ponto, sabe, com esse time que tem. Então, assim, a situação do Simeone hoje ele, ele tá começando a temporada 14 dele, né? É, a E pressão você vai acha que aumentar muito. o Felipe Luiz seria a primeira escolha do Atlético de Madrid? Olha, o Fernando Torres, ele está fazendo um trabalho excelente na base do Atlético de Madrid, né? Ele tem feito tudo direito, ele é um cara que tem, poxa, ele nasceu, cresceu, ele sangra vermelho e branco, né? Ele é um cara que tem, assim, a identidade dele com o Atlético é incrível. Só que, assim, eu conheço bem as pessoas em volta do Fernando Torres, né? E, poxa, eu levei. Enfim, tem coisa que não dá para falar, mas assim, Bastidores. o que eu sei é que ele, não é muito fã da ideia de assumir o time depois do Simeone. Porque, cara, Uma barra pesada, né? vai ser assim, substituir um cara que é a maior figura da história do teu clube, né? É uma responsabilidade muito grande. Principalmente para um cara, poxa, como o Fernando Torres, que está começando na base, né? No próprio clube, né? Assim, e eu acho, cara, que por outro lado, para o Felipe Luiz, cara, ele, assim, eu acho que seria uma surpresa esse ano que o Flamengo não ganhasse a dobradinha, né? A Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 5 rodadas de antecedência. E ainda vai dar tempo de descansar e, poxa, e pegar o Paris Saint-Germain com o time, sabe, preparado, né, com uma mini pré-temporada, que é o que a gente sempre reclamou todo ano, né? E, poxa, pegou aí o sorteio ainda, poxa, deu uma sorte desgraçada, né? Pegou o lado mais fácil do sorteio. Então, assim, vendo o que o Flamengo está jogando hoje, não é um exagero falar isso. Poxa, para onde que o Felipe Luiz vai depois disso? Sabe? Não tem para onde ele ir, né? Não tem o que mais ele vai conseguir ganhar com o Flamengo depois disso, né? Então, eu acho que a transição é natural do Felipe, tendo ele, cara, o pedigree que ele tem na Europa, né? O nome que ele tem na Europa. A gente falou do Xabi Alonso antes, né? Um jogador que, cara, durante a carreira dele inteira foi sinônimo de profissionalismo, de seriedade, que é o Felipe. Eu acho que, assim, ele é o primeiro da fila. E se as coisas não melhorarem com o Atlético de Madrid nesse começo de temporada, vamos ver se poxa, o sorteio da Champions, eu falei, é complicado para o Atlético de Madrid, o time não está jogando bem, né? Eu acho que vai ser muito, mas muito difícil justificar a continuação do Simeone até assim, se ele não melhorar esse começo de temporada. Então, de repente, encaixa perfeitamente com o fim da temporada do Brasil, tal. Eu não acho, não é informação, né? Isso é tudo, poxa, o Simeone, Claro. eu acho que ele só sai do Atlético de Madrid quando ele quiser sair, mas, olha, assim, as peças estão se encaixando, né, exatamente onde tinham que se encaixar para isso virar realidade. Agora, para a gente já ir encaminhando para o final, que a gente já está com 1 hora de episódio aí, queria te agradecer primeiro Nada, um prazer, cara. pela presença, por compartilhar todas essas informações e essas opiniões, essas impressões do futebol europeu, mais precisamente do futebol espanhol.
Eu queria te perguntar sobre duas personalidades que você conhece bem por ter acompanhado bem, que são o Ancelotti pai e o Ancelotti filho, o Carlo Ancelotti e o David Ancelotti. Eu acho que o David, por incrível que pareça, né, porque chegou depois no Botafogo, mas por questões de calendário, data FIFA, poucas datas FIFA, né? O Ancelotti teve uma, se encaminha para a segunda agora. O David deve ter 2 meses de Botafogo, já tem quase 15 jogos e algumas decisões, né, alguns jogos importantes. Então isso permite a gente fazer uma análise um pouco melhor dele como treinador e do trabalho dele no Botafogo. Eu queria te perguntar quais são suas impressões sobre os dois, sobre o Olha, o David eu trabalho. conheço menos porque a gente, assim, é difícil, né? Porque a gente não tem Claro, contato com auxiliar. comissão técnica, né? Com auxiliar. Mas a gente, sabe, assim, vinha já há uns 2 anos escutando, assim, pelo menos desde o começo da temporada passada, rumores, né? De que, poxa, ele podia ter, foi sondado por alguns clubes espanhóis, teve muito próximo de ir para a Escócia também, acho que o Como também, antes de pegar o Cesc Fábregas também, pensou nele, né, mas assim, nunca se concretizava, né, e eu sei que ele teve um papel fundamental para essa segunda aproximação do Ancelotti com a CBF, né, porque a primeira, que foi antes da renovação do Ancelotti, né, aquela que Que não deu certo. não deu certo. Depois daquela, sinceramente, cara, ninguém, poxa, em sã consciência podia imaginar que o Ancelotti ia acabar na seleção brasileira depois de ter acontecido tudo que aconteceu. E o que eu sei é de que ele teve um papel fundamental em meio que reaproximar, né, convencer o pai de se reaproximar da Confederação Brasileira. Ele era uma das pessoas que mais queria essa experiência do Brasil. Por isso que quando ele foi para o Botafogo, foi uma coisa assim que não me surpreendeu, porque eu acho que ele tinha assim, essa curiosidade com o Brasil, ele via o Brasil assim um pouco, ele era um entusiasta da ideia, né? Eu acho que é, eu acho que é uma situação para ele, não sei se era a situação ideal para ele, porque ele chegou num clube vindo, poxa, aquilo que eu falei do Felipe Luiz, o que mais ele pode conquistar com o Flamengo depois de ganhar, se ele conseguir ganhar realmente o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, né? É um pouco isso, ele chega num clube, cara, como o Botafogo, que, poxa, teve a melhor temporada da história, né? E que, poxa, com muita expectativa, com muita pressão e, ao mesmo tempo, cara, com uma briga de bastidores aí que é impossível que não tenha algum tipo de impacto que reflita no vestiário, né? E os jogadores devem estar preocupados, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? E parece que o Botafogo hoje está num limbo onde vai ser muito difícil. Então, assim, eu acho que o trabalho do David nesse fim de temporada vai ser complicado, ele vai ter muita pressão, principalmente se for eliminado da Copa do Brasil, né? Porque o Campeonato Brasileiro já parece que tá longe, Caminhado. sabe? E vai ser. O Botafogo não tá com a vaga na Libertadores garantida, né, no E Campeonato nem na Brasileiro. Copa do Brasil do ano que vem. Exatamente. Então, assim, é uma situação, cara, tensa para ele. E o Ancelotti, cara, eu tô. Só uma coisa, antes de falar do Carlo Ancelotti, Sim. queria te perguntar sobre o campo e bola do David. O que você tem achado do time, do time dele, das escolhas dele, taticamente falando? Tá dentro do que você esperava? Pelo conteúdo, pela bagagem que ele tinha adquirido com o pai? Olha, eu tô um pouco decepcionado com as contratações do Botafogo nessa temporada. Eu acho que muitos dos jogadores que tinha muita expectativa em torno deles, né, como o Arthur, né, eu acho que, poxa, o Natan, por exemplo, que também não veio barato, né, eu acho que o Marlon Freitas está um nível um pouco mais abaixo esse ano, né, eu acho que existe aí uma certa distração, né, com essa história do goleiro. Então, poxa, o Savarino está muito abaixo do que se espera dele, né? Então, dentro dessa realidade, né, eu acho que ele está tentando fazer testes, né, e ver quem que encaixa, quem dá um passo à frente, quem dá um passo mas ia ser muito difícil fazer isso em jogo, né? Eu sou daqueles que acreditam que, cara, teste você faz em treino.
né? Tá certo que não dá para assim, emular no treino a mesma intensidade, né, do jogo e tal, mas, cara, no treino você tem que, se você é treinador, você tem que ter o olho no treino, saber quem é o teu melhor time, quem tá pronto, quem não tá, né, esse negócio de fazer teste, então, e eu acho também que ele tá começando a ter uma característica que tá ficando recorrente nos jogos dele, que é de demorar para mexer no time, né, então, assim, vamos ver, eu achei muito preocupante a postura do time e a postura dele, né, na eliminação, né, nos jogos da LDU. Eu achei que o Botafogo jogou muito mal em casa, né, uma fragilidade principalmente defensiva, né, e uma intensidade, muitos passes errados, eu não sei, assim, eu acho que o problema é que a gente tá falando de um cara que nunca foi treinador na vida. Então, de repente, ele tá aprendendo a ser treinador, né? Apesar de ser filho de quem ele é, de ter estudado, de ter o diploma e de conhecer muito de futebol, tem coisas, cara, que só a experiência dá. E o pai dele, poxa, o pai dele, cara, a cancha que o pai dele tem de jogador, sabe, de jogador, não é nem, cara, assim, já, poxa, o Rudi Gullit o Milan colocou o Rudi Gullit quando ele era garoto, de colega de quarto do Carlo Ancelotti, para o Rudi Gullit aprender assim, a liderança, né? Então, assim, o mentor do Rudi Gullit no Milan, né, o colega de quarto, que dividia quarto com o Rudi Gullit, era o Ancelotti, porque ele era o veterano e ele era o casca-grossa naquele momento. Então a gente está falando do nível de jogador que o Ancelotti era. As pessoas não, muita gente, eu acho que não tem noção do jogadoraço que o Ancelotti era, sabe? E assim, poxa, ele estava na comissão técnica do Arrigo Sacchi na Copa de 94, né? Ele viu de perto o que é uma Copa do Mundo, né? Como auxiliar técnico de um timaço, de muitos jogadores que jogaram com ele, né? Como quando ele era jogador, né? Então, assim, a cancha que o cara, o Ancelotti tem, prévia à experiência dele como treinador, o filho dele não tem, o David não tem. Então ele está aprendendo a ser treinador. Será que você aprender a ser treinador em um dos maiores times do Brasil é a melhor ideia? Não sei, eu acho uma ideia muito arriscada que o John Textor teve. Ele tem essas coisas meio pouco ortodoxas, né, que ele resolve fazer, né? Muitas das contratações que ele fez no ano anterior, né, que deram certo esse ano, não tiveram o mesmo impacto. Vamos ver agora, assim, esse Chris Ramos, né, que parece que começou muito bem, né? Talvez aí possa ser uma nova esperança. Mas, enfim, eu acho que não vai ser fácil para ele, não. Boa, boa. E sobre o Carlo? Ah, cara, eu tô um pouco surpreso, né? Porque eu achei que ele ia chegar com mais urgência à seleção. E é impressionante, cara. O Carlo Ancelotti é um cara que ele não. Ele é o dono do próprio tempo, né? Pô, cara, é impressionante. Ele não tá nem preocupado. Ele não parece nem. Ele parece que ele tá começando. Poxa, um ciclo. Parece que a Copa do Mundo foi há 2 meses, né? Que parece que o Mundial de Clubes foi a Copa do Mundo. Parece que a Copa é daqui a 4 anos. E ele tá tranquilo. Tá, não, pô. Eu quero conhecer os jogadores aí, quero ver como é que é o ambiente. Tem um monte de gente que eu Mas, não conheço, não Kalash, conheço Paquetá. para quem passou a carreira inteira nesse ciclo de clube, porra, jogo semana sim, semana não, quarta, domingo, pegar um ciclo de seleção que você, pô, joga a cada 2, 3 meses, uns diazinhos ali para treinar, o resto de observação, pô, ele deve estar no céu, né? Mas poxa, cara, Copa é daqui a 10 meses, né? São quantos jogos que ele tem? 2, 4, 6, 8 jogos? São 8 Dois de jogos? eliminatória e acho que são 3 datas Isso, FIFA até lá, né? São 3 isso aí. data-fifas, não é isso? Então, são 6 jogos, né? Fora deve ter algum amistosinho ali antes da Copa, né? Vamos botar aí. Vamos 10 botar jogos. 8, 10. Vamos botar 10 jogos. Vamos botar 10 jogos. Cara, eu estaria aterrorizado, mas ele é um cara que nunca tá aterrorizado. Ele é o cara mais tranquilo do mundo.
ele é um mestre das coletivas de imprensa. Poxa, ele com o Neymar, a situação dele com o Neymar, por exemplo, sabe, ele fala, olha, eu quero quem está 100% fisicamente, né? Então, poxa, Neymar, qualquer lesão do Neymar, ó, não tá vindo porque a gente conhece o Neymar, precisa conhecer o Neymar, pô. Quando estiver bem, a gente vai chamar. E se ele não tiver sequência de jogos, falou assim, cara, ó, não teve sequência de jogos, que ele foi o que ele falou do Rodrigo, falou, ó, o Rodrigo jogou muito bem esse fim de semana, mas o Rodrigo vai ter 3 meses sem jogar, não dá para chamar, né? Então, assim, eu não sei ainda. Eu tinha uma ideia de que ele ia montar um time reativo, né? De que ele ia ter uma ideia já fixa de como ele quer jogar. Eu acho que nem isso ele tem direito ainda não, cara. Eu acho que sinceramente, eu acho que ele vai usar essa última data FIFA das eliminatórias para, olha, acabar com as eliminatórias. E aí, nos amistosos, ele vai trabalhar muito bem ele vai começar a realmente montar a parte tática e tal, nos amistosos. Eu acho que ele vai fazer muito feijão com arroz, eu acho que ele não vai inventar, né? Muitos jogadores que ele conhece de outros tempos, eu acho que o Casemiro vai ser uma peça fundamental para ele, assim, meio que como ser o técnico dentro de campo, né? E eu acho que ele vai fazer o feijão com arroz, cara. Eu acho que a seleção brasileira vai ser uma seleção como os times do Ancelotti praticamente sempre foram nos últimos anos, né? Vai ser um time reativo. Eu acho que ele vai usar muitos pontas no contra-ataque. Eu acho que vai jogar com 3 volantes, né? Sendo que, poxa, esse terceiro volante pode ser o Paquetá, né? E, poxa, o Bruno Guimarães está cada vez mais. Eu acho que essa ideia de ter o Bruno Guimarães e o Paquetá na frente do Casimiro, né, num 4-3-3 pode ser, sabe, com o Vinícius aberto numa ponta e de repente, não sei, o Estevão, o Luiz Henrique, o próprio Rodrigo, o Antony, né? Isso no time sem o Neymar. E num time sem o Neymar. Agora, se o Neymar entrar, aí onde vai jogar o Neymar? Porque eu acho, cara, que hoje o João Pedro não tem como. O João Pedro, ele é camisa 9 indiscutível da seleção brasileira. Eu acho que não tem nenhuma dúvida. O que o João Pedro está jogando desde que ele chegou no Chelsea, né? Ele está continuando tá ainda melhor do que ele estava fazendo antes de chegar no Chelsea. Então, assim, onde que o Neymar vai encaixar aí, né, cara? É complicado. Será que ele vai botar o Neymar e tirar um dos pontas, jogar com 2 atacantes? Não sei, cara. Eu tô curioso para saber um pouco, assim, como é que ele vai montar o time com as peças que ele tiver. E eu acho que a chave dessa história toda é um pouco o Neymar, né? Se ele vai simplesmente. Vamos ver. O problema é que o Neymar, cara, se ele não tiver sequência, pelo menos pela mensagem passada pelo Ancelotti, ele não vai para a Copa do Mundo. Então, vamos ver o que acontece. Perfeito, Kalash, perfeito, camarada. De novo, queria te agradecer pela disponibilidade aí de estar com a gente no Toque Passa, de compartilhar um pouco dessas informações, dessas impressões também. Lembrar o pessoal que agora você é o novo colunista, né, da casa, as colunas publicadas no site, no papel, toda sexta-feira, então amanhã tem uma. Quando sair o episódio, o pessoal já vai estar ciente ali, já vai ter lido, inclusive, a sua coluna no Globo, tá, Kalash? Então, obrigado aí pela presença, camarada. Obrigado aí a presença do Setinha também. As portas do Toque Passa estão abertas sempre que vocês quiserem, tá bom? Um prazer, cara. Sempre um prazer. E estamos aqui, uma alegria muito grande. E vamos ver se. Vamos torcer. Eu torço muito para o Ancelotti, cara. Porque ele é um cara que ele é os colegas que devem estar começando a ter esses contatos com o Ancelotti hoje já devem ter percebido que ele é um cara que realmente não parece que pertence ao mundo do futebol, né? Um cara resenha, um cara tranquilo, um cara que tem muita experiência. Talvez, assim, eu achava que essa característica dele seria uma coisa negativa, né? Que a seleção precisava de um cara como Jorge Jesus, chegasse chacoalhando. E eu não sei, assim, eu aprendi em tantos anos, assim, vivendo, né, o dia a dia do clube, de que, cara, apostar contra o Ancelotti não é uma boa ideia. E não é só isso, cara. É você conviver com ele. Você convivendo com o Ancelotti, cara, é impossível você torcer contra.
você não torcer para o sucesso dele, porque ele é um cara realmente do bem, num mundo tão, sabe, vazio e canalha, né, como no mundo do futebol. Ter um cara como ele é um bálsamo. Show de bola. Obrigado, Calais. Obrigado, Setinha. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais. Abraço.